Bom dia, seja muito bem-vinda a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nessa manhã é um texto que se encontra lá no livro de Salmos, Salmo de número 13, uma oração de Davi, onde Davi vai levantar a Deus a sua voz e dizer as seguintes palavras: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É interessante que nós podemos dividir esse salmo em três partes bastante pequenas. Na primeira parte do Salmo, Davi vai apresentar a Deus as suas dificuldades, ele vai apresentar a Deus a sua situação. E é interessante que Davi começa o Salmo perguntando a Deus até quando a sua situação vai durar, porque talvez dos maiores problemas com relação aos nossos problemas não é que eles acontecem, mas é que eles duram, não é verdade? Quando nós temos um problema e esse problema é resolvido facilmente, é resolvido rapidamente, nós não sofremos tanto, mas alguns dos nossos problemas costumam durar mais do que nós esperávamos. E daí os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, os meses talvez se transformam em anos e esse problema não se resolve. E o próprio autor de Provérbios vai dizer que a esperança que se adia adoece o coração. E então nós começamos a nos perguntar para Deus aquilo que Davi também perguntou: até quando os nossos problemas, as nossas dificuldades vão durar? E veja que as dificuldades e os problemas de Davi eram muitos. Davi tinha problemas externos, mas também problemas internos. Ele vai dizer no versículo 2, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Não apenas os inimigos externos abatiam Davi, mas a sua própria alma estava abatida e ele lutava contra a sua própria alma, ele relutava contra a sua própria alma, contra o desânimo. Veja que não apenas esses problemas internos atingiam Davi, mas também os problemas internos. No versículo 3 ele vai dizer, atenta, no versículo 2, no final ele vai dizer, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Nós todos conhecemos um pouco a história de Davi, sabemos quantos inimigos se levantaram contra ele, quantas pessoas tentaram usurpar o seu trono, quantas pessoas tentaram matá-lo, como ele teve inimigos, foi um rei que guerreou inúmeras guerras. Davi tinha muitos inimigos. Nós podemos nos lembrar aqui do apóstolo Paulo, quando em um dos momentos da sua vida vai dizer que desde que ele chegou a Tessalônica ele não teve descanso nenhum, porque por dentro haviam temores e por fora combates. Nós todos experimentamos estas coisas e a primeira coisa que nós devemos fazer é colocar isso diante de Deus, assim como Davi colocou. Mas o Salmo não termina nesses dois versos, do verso 3 e do verso 4. Depois que Davi apresenta a sua situação para Deus, ele vai então fazer uma súplica a Deus. E ele vai pedir a Deus, Deus, me responda. Ele vai dizer a Deus, ilumina os meus olhos, atende para mim, ou seja, olhe para mim. Muitas vezes, quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, a tendência nossa é achar que Deus não está olhando, é achar que Deus virou o rosto para nós, é achar que Ele não está com os seus olhos atentos, percebendo aquilo que está acontecendo.
E é por isso que Davi pede: olhe para mim, ilumina os meus olhos. E depois que Davi então vai fazer esta súplica ao Senhor, Deus não vai resolver de imediato a sua situação, mas Deus vai iluminar os seus olhos, respondendo à sua oração, para que ele consiga então enxergar Deus no meio de todos os seus problemas, no meio de todas as suas angústias, no meio de todas as suas dificuldades, no meio de todos os seus temores. E nós temos então o versículo 5 e o versículo 6, onde Davi vai dizer o seguinte: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Veja que Davi ainda não estava salvo, Davi ainda não tinha sido salvo dos seus inimigos. Quanto tempo passou do verso 1 até o verso 5? Muito pouco tempo, mas embora Davi não tenha sido salvo dos seus inimigos, embora talvez nem os próprios temores tenham se afastado completamente da sua alma, Davi já pode dizer que ele confia na graça de Deus e ele pode inclusive se alegrar na salvação de Deus. O seu coração agora pode estar alegre, não porque todas as coisas já foram resolvidas, mas porque ele tem uma confiança inabalável nesse Deus. E ele vai terminar então o salmo dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto ele tem me feito muito bem. Davi olhou para a salvação que estava por vir e ele se alegrou na salvação que estava por vir. Nós também devemos fazer a mesma coisa. Talvez você ainda não tenha resolvido todos os seus problemas, talvez eles estejam durando mais do que você acredita que eles deveriam durar, mas que assim como Davi, você possa aprender a se regozijar no Deus da sua salvação, a se lembrar de que Ele nos salvou. Nós estamos salvos, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Se você entregou sua vida a Ele, se você se arrependeu dos seus pecados, se você tem produzido frutos de arrependimento na sua vida, então nós podemos dizer como Davi, se alegrar como Davi no Deus da nossa salvação. Ele nos resgatou da morte, Ele nos resgatou do pecado, Ele nos resgatou de uma vida vivida para nós mesmos. E agora nós podemos cantar ao Senhor e podemos dizer como Davi: Ele me tem feito muito bem. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço para você e até a próxima.